Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Aproveita e se inscreve, compartilha, dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Depois de fazer sua oração e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara, quem é você? Quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara, quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara, quem é você? Quem é
você. Amém? Graça e paz a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez à missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E hoje, mais do que nunca, nós vamos ver realmente se essa profecia está se cumprindo em nossas vidas, gerando uma história de transformação. E para isso, vamos começar lendo Daniel 5. Amém? Daniel 5. Todo mundo encontrou? Amém. És tu aquele Daniel? Pronto. A gente já até fiz um breve comentário a respeito dessa palavra, mas hoje a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. És tu aquele Edson, aquela Gislene, aquela Gleice, Cristiane, Sara? És tu aquela... Aqui é difícil de saber porque são gêmeas, eu não consigo distinguir. És tu, Sara? Não, és tu... Perdão, eu ia falar Dara. És tu, Dara? Não, és tu, Júlia. Mas amém. És tu aquele Daniel, e o louvor que nós ouvimos é: quem é você? E é interessante essa pergunta, porque quem fez essa pergunta foi um rei. Um rei que sucedeu um outro rei, ao qual constituiu Daniel como o chefe de todos os magos, caldeus, encantadores, e que, através de Daniel, o Deus vivo foi conhecido dentro daquele reino.
o contexto, né? Chegando lá aqui nós estamos 5, lá no capítulo 1, fala que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, conquistou, levou alguns cativos, levou alguns utensílios da casa do templo do Senhor, da casa do Senhor, para ele, e também diz que ele pegou esses utensílios e guardou lá, junto, escondidinho, lá no cantinho dele lá, e a princípio não utilizou esses utensílios. E o rei Belsazar parece que ele perdeu essa linha de tempo. Parece que ele perdeu essa linha de tempo, porque o que dá a entender é que ele não conhecia Daniel. E eu já vou até me antecipar aqui numa fala que está lá para baixo, e por conta dessa falta de conhecimento ele perdeu a vida. Então, o louvor foi: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? A pergunta o rei Belsazar fez: és tu aquele Daniel? Daniel poderia muito bem responder. Só que não foi Daniel que respondeu essa pergunta. Antes dele fazer essa pergunta, alguém respondeu. A rainha mãe. Vamos ler a partir do versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Interpretação de quê? Um pouco antes, né, quando o rei dá um banquete para os seus 1000, para 1000 dos seus grandes, não foi nem para todos, só para 1000, ele, em determinado momento, ele vê uma mão escrevendo na parede. E que determinado momento foi esse? Foi quando ele, lembra o que eu falei ontem, Cleiton e Paulo, quando a gente estava voltando do monte da oração? Depois que ele estava bebendo com os seus, que se ajuntou lá com todo mundo. Começou a festa, começou a beber, deve ter ficado alegre, se lembrou, não do que o rei da história, que o rei contou, mas se lembrou dos utensílios da casa do Senhor. Hoje eu quero beber nos utensílios do Deus vivo. Isso aqui sou eu falando, viu? Pensando. Isso aqui sou eu falando. Tradução deles. Tradução de Edson Pinto. E aí mandou trazer os utensílios, e ali ele bebeu, e aí ele deu louvores e deu glórias aos deuses dele, e não ao Deus vivo. E se a gente continuar lendo, aí depois Daniel vem e entra. Quando Daniel entra na presença do rei, aí o rei faz uma pergunta, essa que a gente leu: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? A pergunta dele foi essa. Ele não fez nenhum comentário do que a rainha comentou. Dá uma olhada no currículo de Daniel, que ela falou: excelência, inteligência, capaz de resolver coisas, Astrologia. Que ninguém mais consegue resolver, coisas impossíveis, que tem o espírito dos deuses santos, e por aí vai. Mas o que ele conseguiu lembrar, a única coisa que ele conseguiu lembrar, um escravo.
um desprezo. Aquele povinho de lá, a qual eu mandei buscar os utensílios que estavam lá no teu templo e que agora está aqui e eu estou bebendo nele. E ele não quis dar ouvido que a rainha mãe havia testemunhado. Ela não simplesmente falou. Aqui eu entendo que ela deu um testemunho e um baita testemunho. E um baita testemunho. O rei, ele conhecia as histórias, porque lá na frente, ali vai falar, o próprio Daniel fala, ainda que tu soubesses, não deste ouvido. E não humilhastes o teu coração, ainda que sabias de tudo. É o que diz lá no versículo 22, ainda do capítulo 5 de Daniel. E isso custou a vida de Daniel. Foi beber aonde não devia beber. Diante dos utensílios da casa do Senhor, ele deu graças e louvores a outros deuses, e não ao Deus vivo. E esta ação custou a vida dele. E se a gente parar e tentar analisar aqui um pouco a rainha mãe, desse intervalo que ele foi levado, Daniel foi levado cativo de Judá, por Nabucodonosor, lá para Babilônia, segundo os historiadores, Daniel ainda era bem jovem. Nas pesquisas que eu fiz, alguns livros que eu li, entre 15 e 20 anos. Aqui, na presença do rei Belsazar, ele já tinha ali aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, por volta de 60, 65 anos. Não foi da noite para o dia. Então, desse intervalo de tempo, a rainha mãe, ela ainda tinha vivo na lembrança quem era Daniel. Quem é você? Quem é você? Quem é você quando ninguém vê? E a rainha mãe, ela tinha essa certeza. Ela sabia quem era Daniel. Ela sabia que Daniel, que é sobre esse assunto que eu quero tratar, não havia mudado. Daniel era o mesmo. Da idade da sua juventude até aquela idade. Daniel era o mesmo. Daniel não havia mudado. Da sua juventude até aquela idade, ele não havia mudado. Daniel não havia mudado. Ele era o mesmo. Um pouco mais para frente, depois da morte desse rei, vem Belsazar, entra Ciro, se torna amigo de Daniel. Daniel vai para a cova do leão, entra na cova dos leões, e Daniel continua calmo, continua tranquilo. Daniel, independente das lutas, das dificuldades, a rainha mãe tinha certeza de uma coisa: Daniel jamais abandonaria seu Deus. Ele ainda é o mesmo. Foi lá e diante do que o rei estava passando, e todo mundo, diz o texto, um pouco antes, que o rei, quando viu aquela mão escrevendo, as juntas e os seus lombos se amoleceram, e eu lembro das cenas do desenho animado do Salsicha do Scooby-Doo, quando eles viam o fantasma, que eles batiam o joelho, que aqui, pelo menos na minha versão, fala que eles batiam os joelhos, aquela questão toda. E a rainha, ele não quis dar ouvido. Ele conhecia as histórias, mas ele não conhecia Daniel. Ele não quis conhecer. Ele deixou de lado. E essa mesma pergunta que o rei Belsazar fez, eu faço ela para nós. És tu aquele Edson? És tu aquela Arlete? És tu aquela Dalvânia? És tu aquele Paulo? E antes da gente de dar essa resposta, vamos observar duas orientações que a Bíblia
nos mostra. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E pronto. Eu gosto de às vezes, brincar com as pessoas e falo, tudo sob controle das tropas inimigas. E aí eu falo muito rápido. E as pessoas, tudo. Aí você prestou atenção no que eu falei? Não. Então, como é que você me dá uma resposta? Nós, aqui dentro da nossa cultura, nós brasileiros, temos o hábito de responder sem pensar. E muitas vezes a gente está dando consentimento para que alguém tenha acesso a alguma área da nossa vida. E eu falei, presta atenção, e as pessoas falam, e aí eu vou e falo. Aí eu vou e falo sério. É interessante que antes da gente responder, é interessante a gente aprender a ouvir, para saber se a nossa resposta é coerente. Se aquela pergunta não está me colocando, como diz a minha mãe, em maus lençóis. Em maus lençóis. E o outro texto é Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e já foi falado aqui hoje em oração, e na canção também. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aí a gente tem que ser sincero e honestos comigo, com nós mesmos. A partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus e passamos a caminhar com Ele, podemos responder que ainda somos os mesmos? Que a nossa conduta, como está escrito ali em Jeremias 17:10, eu não ia colocar essa música, aí eu pedi para o Paulo colocar esse louvor, e eu achei interessante que eu esqueci de colocar esse versículo aqui, e aí ele aparece ali. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É Ele quem sonda. E aqui o salmista pede para que Ele sonde. Então, para a gente responder, nós somos realmente aquele? Será que a nossa conduta pode dizer que ainda somos os mesmos a partir do momento que nós conhecemos a Jesus? Ou não somos? Nós somos ou não somos? Quem é que pode responder? E a nossa vida está de acordo com as Escrituras? E essa conduta e essa vida é capaz de transformar e de mudar vidas? E eu entendo, e eu penso, e eu quero acreditar que a vida de Daniel mudou a vida da rainha. Porque ali próximo de 40, 50 anos depois, ela sabia perfeitamente quem era Daniel. E deu um testemunho que não é qualquer um que dá testemunho. Quem que poderia dar um testemunho desse a nosso respeito? Quem poderia dar um testemunho desse a meu respeito? Olhemos para a vida de Daniel, um jovem que foi levado, já falamos sobre isso, cativo e forçado a aprender a língua e a cultura dos caldeus. E esse aprendizado, ele não foi simplesmente uma questão teórica, porque o rei Nabucodonosor, ele fala o seguinte: traga jovens, traga pessoas, os jovens, para que aprenda da língua, para que aprenda da cultura e que possa depois assistir diante de mim. E aí, a palavra diz que foram levados 4 jovens. Daniel, Ananias, Misael, Daniel, Azarias, Misael e Azarias. Eu já falei Azarias. Daniel, Misael, Ananias, Misael e Azarias. Azarias. Hã? Misaías e Azarias.
Não, Misael, Azarias, Misael, Ananias e Daniel. e Daniel. Cadê o quinto? Tá, Sadraque, Medaque e Abisenego. E depois de um determinado tempo, daquele tempo que eles permaneceram lá, estudando, quando eles chegaram à presença do rei, diz a palavra também que eles eram 10 vezes mais, que estava acima de todo mundo, em sabedoria, em tudo, todos os 4, 10 vezes mais. E ainda diz que Daniel tinha algo a mais do que todos os outros. E aí a gente pode até tentar ver por isso daí. Então, esse aprendizado que o rei Nabucodonosor tentou colocar sobre a vida deles, não era simplesmente para poder aprender e fazer um teste, como o rei chegou lá, chamou e fez um teste com eles. Eles tinham, a intenção deles era maior, era transformar, mudar a vida deles, fazer com que eles conhecessem a cultura, conhecessem a língua e adorassem os seus deuses, praticassem, fosse como eles. Mas a resposta de Daniel foi não. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com vinho, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Porque a ordem do rei foi clara: traga. E durante um bom tempo vai ensinar. Dê para eles de comerem, como eu gosto de falar, os manjares dos deuses, dos reis, a bebida e tudo, mas Daniel preferiu como não se contaminar. Como ontem na palavra que o pastor Cleito levou durante a nossa oração, aqui a oração de Daniel, o pedido de Daniel já foi preparando ele já lá mais para frente. Não foi no momento em que o rei chamou para interpretar o sonho, ele não foi orar naquele momento. Ele já tinha isso de contínuo. A vida dele já era diferente. E aí eu faço uma outra pergunta. Qual de nós tomaria a mesma decisão que Daniel? Conhecendo a cultura, a nossa cultura, do jeitinho, né? Possivelmente, antes do rei chegar e falar, dê a eles das iguarias da mesa do rei e do melhor vinho e por aí vai, a gente, antes do rei dar essa ordem, a gente já ia procurar um jeitinho, quem de nós, e eu tenho certeza que muitos iam dar um jeitinho, procurar um jeitinho de, e aí, dá para liberar aí um pouquinho desse caviar, dessa lagosta e dessas iguarias aí da mesa do rei, sendo que o rei já estava. Então, cultura, ensinamento. E a palavra também vai falar que quando o rei levou, ele pediu para que levasse, e que Daniel fazia parte dos nobres, da linhagem dos reis e dos nobres. E levaram esses 4. Então, a gente sabe que ele fazia parte da mesa dos nobres, ou seja, a mesa deles também era farta, eles estavam acostumados com coisa boa, mas fora do ambiente deles, fora da presença, não vou dizer assim da presença do rei, mas daquele ambiente onde eles tinham liberdade para cultuar aquele Deus, para comer ou para jejuar, conforme fosse, de acordo com que não os tirasse da presença, como diz a palavra também, eles não tinham ali dentro do ventre um Deus, eles preferiram comer legumes. Não. As penais, faz aí durante... Não traz essa comida pra gente, não. Tu é doido, rapaz? Minha cabeça vai rolar. Faz um teste com a gente. Depois desse teste, avalie. E aí, depois desse teste, eles estavam muito mais vigorosos, de boa aparência, do que todos os outros. Porque ele era um Daniel ao qual, independente de estar na presença de quem quer que fosse, ele era o mesmo quando estava longe. Quem é você quando ninguém vê? Daniel sempre foi ele. Daniel não mudou. E aí eu faço uma outra pergunta.
aqui de nós adultos, nenhum de nós nascemos em um lar cristão, né, Gleice? Não, né? Então, nenhum de nós nascemos em lugar cristão. Então, eu vou fazer para você que está ouvindo aí. Que nasceram no lar cristão, assim como Daniel, permanecem fiéis a Deus e praticando o que ensina as Escrituras, ou aceitando os manjares deste mundo, como diz aqui, as sinas e iguarias da mesa do rei, o que representa os manjares deste mundo. Da mesma forma, eu vou fazer essa pergunta para todos nós e para quem está assistindo também, que não nasceu no lar cristão. Depois que nós aceitamos e caminhamos com Jesus, nós somos como Daniel também? Permanecemos fiéis? Ou nós também aceitamos das iguarias da mesa do rei e os manjares que este mundo oferece? Principalmente quando ninguém vê. Quem sou eu? És tu, aquele Edson? Lá daquele momento que eu comecei a caminhar com o Senhor? Nós podemos não ter nascido no lar cristão, mas de nada adianta ter nascido no lar cristão. De nada adianta ter tido o encontro com Jesus se Jesus não nascer em nós. Quem nasceu no lar cristão, mas não permitiu que Jesus nascesse em seu coração, não adiantou nada. Como tem sido a nossa vida para os dois grupos? Como tem sido a vida diante do Senhor? Estamos verdadeiramente seguindo o que as Escrituras pedem? Porque em um determinado momento, já lá prestes, antes de entrar na cova dos leões, foi editado uma lei, um edito, né? Que ninguém poderia orar senão ao rei. No caso, o rei Ciro. E Daniel, ele não deu ouvidos a esta lei. Ele continuou orando. E a oração dele não era de portas fechadas. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ali ore ao Senhor. A oração de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e todo mundo via. E foi a cilada que arrumaram para ele. E ele continuou sendo o mesmo, diante das dificuldades ou não. O Deus vivo que ele encontrou desde o nascimento permanecia com ele. E esse Deus vivo não permitiu que Daniel mudasse. Então, a pergunta é: nós somos os mesmos a partir desse momento que começamos a andar com Jesus? E essa resposta também merece cuidado. Por quê? Porque uma mudança, e uma mudança de vida, ela só é verdadeira quando ela é em Deus e de acordo com o propósito dele. Agora, a questão é, olha para Daniel, a vida dele toda, e vamos supor que nós sejamos iguais. Há necessidade de mudança? Daniel, será que ninguém muda? Desde aquela juventude até os 65 anos, Daniel não mudou? Daniel era o mesmo? Eu creio que sim. Agora, existe algo aí que diferencia. Daniel, ele era o mesmo. Ele não precisava de mudança. Mas ele não parou de crescer. Ele não mudou. Ele era o mesmo. Ele só cresceu em conhecimento. Porque ele meditava na palavra, ele orava, e ele cumpria o que dizia as Escrituras. Amarás o Senhor teu Deus e só a ele renderás culto. Aqui, está proibido, vai ter que adorar agora ao rei. Não, eu vou continuar adorando o meu Deus. Isso vai lhe custar a vida. Eu vou continuar adorando o meu Deus.
Daniel não mudou. Daniel, ele cresceu. Aquela sabedoria que a rainha mãe falou, deu continuidade. Foi escalonando. Foi crescendo. A gente vai... A intenção é essa. A ideia é essa. A gente vai crescendo e, no decorrer da nossa vida, a gente vai passando por situações e, dentro dessas situações, a gente vai amadurecendo e a gente vai crescendo. A gente vai adquirindo conhecimento para que a gente possa passar para os nossos filhos, para passar para os nossos discípulos e por aí vai. Para aqueles que nasceram no lar cristão, teoricamente, caminham com Jesus, teoricamente não precisa de mudança. Mas será? Será mesmo que não precisa de mudança? Não vai precisar de mudança, mas tem que continuar em crescimento. Mas na grande maioria das vezes, a gente não permanece fiel nesse caminho. E aí, se porventura a gente se desvia, vai precisar mudar. E aí, como foi falado aqui no início, de repente, naquela falta que teve na semana passada, diante da situação, não podemos ter o culto aqui no lar, aí o que acontece? Quebra-se um ciclo. E o que perdemos? E quando nós saímos do caminho, pode ocorrer isso conosco. Então, para aqueles que nasceram no lar evangélico, tudo bem. Vamos falar de Daniel melhor, né? Não precisava de mudança, mas ele continuou crescendo. Para aqueles que não nasceram no lar cristão, mas que caminharam e de repente, eu, por exemplo, que já comecei a caminhar com o Senhor depois dos meus 30 anos, eu precisei de uma mudança. Mas eu não preciso só da mudança. Depois que vem a mudança, a gente precisa crescer. Então, o crescimento, a mudança em determinados momentos, talvez não seja necessária, porque a partir do momento como Daniel não precisava de mudança. Daniel só cresceu, só precisava de crescimento. Mais sabedoria, mais e mais. A vida de Daniel, talvez a palavra que o define era mais, porque ele já era. Ele já era quem ele, desde jovem até o momento que ele morreu, ele é o mesmo Daniel. És tu aquele Daniel? Ele poderia muito bem responder: sim, sou eu. Com algumas melhorias, mas eu sou aquele rapaz ainda. Com mais entendimento do meu Deus, com mais sabedoria, com mais intimidade, com mais comunhão, com mais oração. Agora, não só depois que o Senhor me esqueceu, que não estou mais atuando, talvez, tem um livro lá que fala sobre a vida de Daniel, mas e li outras coisas também, mas nenhum deles falou que de repente Daniel ou permaneceu ou ficou fora, mas pelo entendimento que eu tenho aqui das Escrituras, o entendimento que eu tive, e aí é meu, é que Daniel não participou do reinado de Belsazar, tanto que ele fez essa pergunta para ele, mas eu ainda sou aquele Daniel. E o objetivo de Satanás qual é? Nos tirar da presença de Deus. É nos tirar a salvação. E para isso, ele faz guerra. E para isso ele faz guerra o tempo todo, buscando nos tirar da presença de Deus. E algo mais, nos tirar a identidade que Deus nos deu. És tu aquele Daniel? Porque quando ele faz essa pergunta, ele não está simplesmente querendo saber o nome dele, ele está querendo saber a identidade de Daniel. Se aquela identidade que ele adquiriu, como diz lá em Gênesis, como Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali Deus nos deu uma identidade. Ali Deus nos deu uma identidade, ali Deus nos deu um nome. E o que Satanás está querendo é nos tirar disso. E aí Daniel foi crescendo. Oséias 6:4, conheçamos e continuamos e prosseguimos em continuar ao Senhor. Em conhecer ao Senhor.
temos que seguir esse exemplo de Daniel. Satanás, com seus deleites e sedução, quer mudar essa situação. Que situação? Nos tirar da presença do Senhor, tirar a nossa salvação. Queria tirar também Daniel da presença do Senhor. E não foi uma ou só duas vezes. E aí Daniel, ele deu aquela resposta: eu não saio da presença do Senhor. Ó, você vai comer das iguarias, você vai beber do vinho, você vai aprender a nossa língua, você vai aprender a nossa cultura e você vai ser um dos nossos. Não. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, que eu já falei, jovens sem nenhum defeito. Satanás não gosta de coisa ruim, como o pastor Cleito gosta de falar o tempo todo. Ele quer o melhor, ele quer os melhores. De boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, como eu já havia falado, só para registrar aqui a passagem. Nessa guerra que Satanás faz, que quer nos tirar da presença do Senhor, as suas armas, elas causam morte e destruição. Mas elas aparecem como manjares deleitosos, como as iguarias da mesa do rei. E se a gente não estiver atento, se nós não dermos atenção à palavra, às escrituras, não nos atentarmos para a voz do Senhor, o que Ele quer que cada dia, o que Ele quer comigo hoje, ao levantar da nossa cama, Senhor, qual a tua vontade para o dia de hoje? Porque, de repente, a vontade dele, que era para o dia de ontem, não é a mesma para o dia de hoje. Pode sim ser uma série, pode ter vários capítulos, mas pode ser somente para aquele dia. Mas a guerra dele é para destruir. E essas armas podem ser atrativas, mas nós temos que ser como Daniel. Não aceitar essa mudança. Permanecermos fiéis na presença do Senhor. Porque o que Ele quer é tirar a nossa identidade. E a nossa identidade, ela está em Deus. E nós não podemos aceitar que essa identidade seja tirada. Infelizmente, muitos servos do Senhor estão trocando o Deus vivo, a identidade dele, por coisas pequenas, por coisas banais, por ouro e prata que perecem neste mundo. Nós não podemos trocar nossa salvação por esses manjares desejáveis aos olhos carnais, aos olhos do mal. A ordem para Daniel era: aprenda, pratique a língua, a cultura dos caldeus. Porém, ele disse não. Porém, ele disse não. Nos teste por um tempo e nos dê legumes, e você vai ver e você verá que nós não mudaremos em nada. Porque ali ele falando com ele mesmo perfeitamente, penso eu. Que o Deus que eu sirvo, independente do que eu como, é Ele que me sustém, é Ele que me fortalece, é Ele que me dá vida. Então o alimento que entra no meu corpo é só para fazer com que o corpo permaneça vivo, receba energia. Mas a vida quem me dá é Ele. E todo nutriente que entra pelo meu corpo, ele vai me fortalecer. Agora, nos tempos de hoje, e eu já falei aqui em um determinado momento, nem lembro o nome, nós já falamos a respeito disso. Chegará o tempo em que adorarão mais a criatura do que o Criador.
E nós vemos isso nos tempos de hoje. Estão se dedicando mais ao corpo do que ao espírito, do que à alma, no sentido de buscar ao Senhor. Devemos, e o pastor Cleiton chama a atenção da gente demais a respeito disso, devemos praticar dentro da nossa vida a prática do exercício, a prática de uma boa alimentação, sim, mas não podemos dar ouvido ao Deus que está dentro do nosso ventre e saber com cautela, com diligência, usufruir de tudo que o Senhor colocou aqui para a gente. E em determinados momentos, abrir mão, como Daniel abriu, por uma causa melhor. Jejum, oração, por mim, eu posso jejuar por mim, e aí temos que jejuar por tantas situações, e como foi falado ontem, né? E por que nós não conseguimos expulsar? Porque essa casta não sai senão através de jejum e oração. E esse jejum, como não vai ser feito ali no... Aguenta aí. Como o pastor Cleiton falou, aguenta aí. Eu vou ali, vou orar, eu vou aqui, vou te expulsar. Não vai ser desse jeito. É uma vida. É crescimento. É dia a dia. Era assim que Daniel... Foi esse o exemplo que Daniel nos deixou. E quando chega a tentação, a gente saiba identificar que realmente é o maligno que está colocando ali na nossa frente, e não o Senhor, e saber dizer não a ela. Então, o que Satanás quer é que a gente mude, saia da presença do Senhor, a gente mude, deixa de ser servo fiel e verdadeiro, servo de orelha furada. Eu acho que hoje são poucos. E por que isso? Porque conforme Tiago 1,8 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se fomos feitos, como já lemos, imagem e semelhança, ou foi falado, né? Gênesis, imagem e semelhança do Senhor, e nele não há sombra nem variação de mudança, nós também podemos ser assim. E nós temos um exemplo aqui na Bíblia. A gente costuma falar aqui no meio da missão Ressignificar que Deus ele não esconde os erros do seu povo. Ele não esconde. Ele fala. Mas ele também mostra aqueles que são fiéis. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, como ele? Não há. E olha aqui Daniel. És tu aquele Daniel? Sim, é ele. Desde lá de menino até agora, até o dia da morte. Entra na cova do leão. Deixa de orar ao rei. Deixa de adorar a estátua. E aí? Somos esse? A em Deus não há sombra de mudanças. Em nós, a sua imagem e semelhança também não pode haver. Deus é absoluto. Deus é suficiente. Nós não. Nós precisamos de conhecimento. E é onde a gente vai buscar? No absoluto, no suficiente. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aceitar as mudanças de Satanás é loucura, é perda de tempo, é perda de vida e é perder a salvação. Se nós o aceitarmos, ele atinge, se nós aceitarmos essas delícias, esses manjares, essas iguarias da mesa dele, da mesa do rei, ele chega com seu objetivo, ele chega ao seu objetivo, tirar a nossa salvação. Jesus está voltando. Não é tempo, nunca foi tempo de virar as costas para Deus. A gente não sabe qual é o momento da nossa senha.
Vamos permanecer firmes. Não vamos mudar. Vamos permanecer como o Senhor, sem sombra de mudanças, como Daniel, desde sempre e até o fim. Se somos imagem e semelhança de Deus, em Jesus e somente nele, somos capazes de nos manter fiéis, firmes, observar seus estatutos e, assim como Daniel, conservar uma vida inteira sem mudança. Que nos afaste dele, ele Deus, ele Jesus, antes nos faz crescer nele, que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade. João 14:6. E ele é também a ressurreição e a vida, e quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Também João 11:25. Amém? Aleluias? Então tenhamos isso em mente. Mudança, ela é boa quando nós não estamos de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Quando nós não estamos alinhados com a sua palavra, quando nós não estamos alinhados com a sua vontade. Neste ponto, a mudança é boa. Quando nós estamos de acordo com o que Ele quer, a mudança não deve acontecer. O que tem que acontecer é crescimento. O que tem que acontecer é crescimento. Em nome de Jesus. Mas, como costuma falar o pastor Cleito também, existe um impostor dentro de nós. E ele vive querendo sair. E volta e meia, no meu caso, o temperamento vem à flor da pele. Então você não precisa mudar? Não, eu já mudei. Eu já mudei no Senhor. O que eu preciso aprender aqui agora é controlar, é diferente. É eu crescer no Senhor para que esse impostor continue morto. A mudança, ela é feita a partir do momento em que a gente declara que o Senhor, Ele é Senhor da nossa vida e vivemos dessa forma. Se nós caminhamos desse jeito com Ele, nós não precisamos de mudança. Nós precisamos crescer e permanecer na presença dEle para que a gente não saia disso. Amém? Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te glorificamos mais uma vez e te damos graças, porque o Senhor nos tem dado, Pai amado, uma vida regada da tua palavra, regada, Pai amado, dos teus ensinamentos, regada, Pai amado, da tua sabedoria, regada, Pai amado, de tudo quanto o Senhor preparou para nós. A tua palavra diz, Pai amado, que se nós quisermos e que se nós o buscarmos, nós o acharemos. O Senhor está à disposição. Basta, Pai amado, para aqueles que ainda se mantêm da mesma forma, uma mudança genuína e verdadeira para te encontrar. E aí permanecer em ti. Ensina-nos, Pai amado. Ensina-nos verdadeiramente a permanecer em ti, para que nós possamos ser servos verdadeiros, Pai amado, para que a gente possa cumprir aquilo ao qual o Senhor tem designado para cada um de nós, para que a gente possa, Pai amado, dentro da nossa limitação, dentro do teu propósito, Pai amado, cumprir toda a tua vontade. Não é fácil, Pai amado, sabemos que vamos passar por dificuldades, e aqui nós olhamos, Pai amado, para a vida de Daniel. Ele passou por muitas situações, Pai amado, inclusive foi jogado dentro da cova do leão, mas ele não abriu mão, Pai amado, de estar na tua presença. Ele não abriu mão, Pai amado, e não aceitou essa mudança. Eu não vou mudar de adorar o meu Deus para adorar simplesmente um homem, um rei, aquele rei que tentou fazer com que eu já lá, quando jovem, aprendesse a cultura e adorar aos seus deuses.
eu não mudei naquele momento e não vou mudar agora. Ensina-nos, Pai amado, a ser como Daniel, firmes, Pai amado, a dizer não às dificuldades, a dizer não, Pai amado, àquelas iguarias, a dizer não aos manjares da mesa do rei, da mesa de Satanás. Faça, Pai amado, com que o nosso coração esteja sensível ao Teu Espírito Santo, porque não basta, Pai amado, a gente dizer que vai dizer não, mas muitas vezes, Pai amado, essas situações não veio como veio para Daniel, de forma clara, de forma, Pai amado, que você estava conseguindo entender. Às vezes, para nós, Pai amado, vem como algo bom, como bênção, mas que, na verdade, não vem de Ti e não é bênção. Por isso, Pai amado, ensina-nos a crescer de tal forma em Ti, que a gente possa discernir, Pai amado, essas ciladas malignas que tentam nos afastar e tirar a nossa salvação, Pai amado. Que tentam fazer com que a gente verdadeiramente venha mudar da Tua presença para servi-lo. Mudar, Pai amado, de ser o Seu servo para ser servo dEle. Que o Senhor nos ensine a permanecermos, Pai amado, fortes e fiéis em Ti. Que o Senhor derrame Teu Espírito Santo, que a gente possa ter intimidade com Ele e que no caminhar da nossa vida, no nosso trilhar, Pai amado, Ele seja aquele ao qual vai nos orientando por onde ir, por onde pisar, por onde caminhar, com quem falar, o que falar, aonde falar, o que comer, o que beber. E, Pai amado, dessa forma, a gente não atropelar a nossa vida, Pai amado, não dá adoração a outros deuses, como fez o rei Belsazar, e diz a Tua palavra que naquela mesma noite, depois de Daniel, Pai amado, discernir ali da interpretação do que significava aquela escritura na parede, Mene, 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 Tekel, Parsim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Que a gente seja como Ele, que a gente possa, Pai amado, a tudo que vier de Ti, a gente ter discernimento e entendimento, ainda que nenhum outro tenha. Porque somente aqueles que estão em Ti, sem sombra de mudança, como é o Senhor, aprendendo contigo, sem sombra de mudança, são capazes, Pai amado, de fazer com que o Senhor chegue a muitas outras vidas. Quando eu digo são capazes, não por nossa força, mas pelo Espírito Santo que atua em nossas vidas. Porque não somos capazes de trazer vida para ninguém, não somos capazes de convencer ninguém. A Tua palavra diz que cabe a nós lançar a Tua palavra, o Teu Evangelho, mas o Teu Espírito Santo é que convence os corações. Mas o que eu peço hoje é que em nossas vidas seja exemplo, Pai amado, para que, como a Rainha Mãe, alguém possa chegar e testemunhar para que vidas sejam transformadas. E não, Pai amado, para que sejam perdidas como foi a vida do rei Belsazar. Diante de tudo isso, Pai amado, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, em nome do Teu Santo Filho. Permaneça conosco dia a dia, até que os séculos se consumam, Pai amado, em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.